Boa tarde, meus queridos alunos. Sou eu, a professora Cristina Reis. Quero falar com vocês um pouquinho, ou mais um pouquinho, além de tudo que a gente já conversou anteriormente, logo lá no comecinho de fevereiro, quando nós iniciamos a nossa disciplina, Tecnologias Educacionais. Depois, por meio dos fóruns, dos chats, nós podemos conhecer bastante sobre tecnologias educacionais e posso dizer para vocês que estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado que eu tenho presenciado e visto das avaliações que nós fizemos. Então eu queria hoje começar uma aula de revisão com vocês, tendo em vista que a nossa avaliação continuada já está chegando e a gente precisa se preparar mais um pouquinho. Creio que vocês vão gostar bastante dessa aula. Por quê? Porque quando a gente só lê o material, fica faltando alguma coisa, né? E sei que vocês gostam muito da explicação que eu dou de alguns conceitos. E para mim também é muito mais fácil falar com vocês tendo material e podendo exemplificar para aplicar a teoria à prática. Já está carregado aqui na minha tela o nosso material de referência, que é a nossa apostila que está lá no nosso ambiente virtual. Quem escreveu esse material, vocês já viram, foi a Débora Leal, uma menina joia que conhece muito de tecnologia e muito de educação. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o que é que eu gostaria de falar hoje com vocês nessa aula de revisão. Primeiro, sobre a tecnologia e a educação. Segundo, a sociedade contemporânea como uma nova relação com o saber. Então a gente vai ver aqui que todos nós sabemos alguma coisa ou sabemos bastante, mas as soluções que existiam para nós até o ano passado, por exemplo, ou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, essas soluções já não nos servem mais. Por quê? Nós estamos numa sociedade que é hoje uma mistura muito grande de pessoas que sabem lidar nada, com um pouquinho, com bastante e com muito sobre lidar com a tecnologia. A gente vai ver o que é tecnologia e como nós, que não sabemos lidar tanto, temos passado muito aperto para entender um pouco sobre o uso e fazer o uso dessas tecnologias, especialmente dentro do campo da educação. Então, nós veremos aqui que hoje existe uma nova forma de as pessoas se relacionarem com o saber gerado, com o saber criado, com o saber difundido na sociedade contemporânea com base na tecnologia. Na unidade 3, nós veremos o que é educação tecnológica. A nossa autora vai falar bastante. A nossa autora vai falar bastante sobre a relação entre educação tecnológica e educação. Educação tecnológica hoje a gente pode entendê-la como uma modalidade de educação e onde alguns campos de saber se interrelacionam. Muito interessante a educação tecnológica, vocês vão adorar. E depois, na unidade número 4, falaremos sobre os recursos computacionais aplicados à educação e ao que a nossa autora chamou de pedagogia empresarial. Passando aí
para a página número 6 do nosso material de referência, a gente já tem uma reflexão bastante interessante, onde já vamos colocar em xeque a globalização, e no curso de pedagogia vocês verão muito essa palavra, globalização, porque não interessa mais para nós hoje em que área do saber você milita, ou em que área do saber você se graduou, ou em que área do saber está a sua prática, em que área do saber está a sua simpatia. E isso conta bastante, no entanto, não é tudo. E você tem que saber, como aluno, que você hoje é bem diferente dos alunos, por exemplo, da minha década, quando eu era aluna de graduação, nos anos 80. Ai, que me dera naquela época eu ter acesso a recursos computacionais. Lembro-me que em 84, quando eu entrei para o UFMG, para ser aluna do curso de pedagogia, era tudo no giz. Gente, giz mesmo, aquele giz branco, né? E o quadro verde. Lá na FAI, em 84, era tudo assim. Depois, quando chegou lá por volta de 86, 87, muito interessante que eu tinha um professor chamado Heitor. Olha que bacana, o nome dele me veio aqui agora, 87, né, 86, 87. Esse professor Heitor, ele já estava mexendo com tecnologia na pedagogia no meio dos anos 80, e ele estava afastado da UFMG. Por quê? Porque ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. E eu tive a honra de ser aluna do Heitor e pegar o Heitor voltando dos Estados Unidos, trazendo tecnologia para o curso de pedagogia naquela época. E assim, a aula dele era muito concorrida, porque ele trouxe um recurso tecnológico dos Estados Unidos e que todo mundo queria ver, porque aqui tinha poucos recursos desse que eu vou falar para vocês, e quando a gente tinha esse recurso disponível, ele era muito requisitado, ele era muito procurado, ele era muito concorrido. Que recurso era esse? Era um computador. Mas, Cristina, que tipo de computador? Era um computador que foi batizado de Margarida. E, gente, eu estou lembrando aqui, é muito bacana. Esse computador foi batizado de Margarida e ele fazia sucesso lá na FAI porque ele era colorido. A imagem dele era colorida. Lembrem-se que muitos de vocês nem vão recordar disso, mas nos anos 70, 72, 73, 74, 75, no Brasil, a gente ainda era preto e branco. Na televisão da minha casa, se a gente queria uma televisão colorida, o que a gente fazia? Gente, clássico isso. A gente pegava aqueles papéis coloridos, papel, eu acho que é celofane, né? Aqueles que eram transparentes, coloridos, e colocava aqueles papéis na frente da televisão, e aí a imagem ficava colorida. Ou então, a gente ia nas lojas de componentes eletrônicos e comprava uma tela colorida. Olha que estranho. É tipo... Para! Uma tela colorida que é tipo uma cortina que a gente pendurava assim com um ganchinho na tela do computador, e a tela colorida vinha por de cima da tela do computador. Então a gente via através da tela pela cor que aquela tela que a gente tinha colocado. Essa era a forma que a gente tinha de ver a imagem colorida naquela época. Estou dizendo dos anos 70, finalzinho dos anos 70, depois já nos anos 80, quando eu já estava na educação, Heitor trouxe dos Estados Unidos a Margarida, que era o computador com o monitor colorido.
Agora, olha que interessante, se eu comparar o meu perfil de aluna da pedagogia dos anos 80 com vocês hoje do ano 2014, vocês verão uma brutal diferença. Muito mesmo. Por quê? Porque hoje vocês têm muito mais recursos disponíveis e disponibilizados para que vocês não passem tanto aperto assim. Antigamente, a gente não tinha o recurso, ou se tinha o recurso, ele era muito escasso. E além disso, como muito concorrido, a gente tinha que aprender a usar aquele recurso na marra. Hoje, se você entra na internet e não sabe usar um programa, você baixa lá um tutorial para aprender a usar aquele programa. Agora, é claro que a gente tem muita dificuldade ainda de entender alguns tutoriais, né, que é um passo a passo de como fazer. Sabe por que a gente tem? Porque a gente não consegue acompanhar toda a tecnologia, acompanhar todo o desdobramento que a tecnologia traz e coloca o peso em cima de nós. A gente não consegue acompanhar o desenvolvimento. É por isso, penso eu, que existem aqueles profissionais que se dedicam e que investem nessa carreira de TI. Eles são desenvolvedores, eles são os técnicos e eles nos ajudam demais, nós, leigos, usuários, como acessar essa tecnologia, como retirar dela o melhor para a nossa aprendizagem. No ensino à distância, eu devo confessar para vocês que eu tenho tido a ajuda valiosa, preciosa, de alguns alunos meus, para me dar um suporte, dar um amparo em alguma tecnologia que eu ainda não domino. Cristina, é vergonha falar isso? Eu não acho não, gente. Eu acho que vergonha é você fechar a sua cabeça para não ficar de frente com aquele desafio. Isso sim, eu acho que é uma vergonha. Agora, quando você não sabe, diz que não sabe e pede ajuda, olha que coisa bacana. Você está abrindo novas possibilidades de aprendizagem na sua vida e aprendizagem não tem preço. Vamos seguir o exemplo e o conselho do meu pai? Ele falava, minha filha, coloca tudo dentro da sua cabeça, porque o que está dentro da sua cabeça, ninguém vai te tirar. Então isso eu carrego pela minha vida toda. Meu pai, desde que eu era novinha, né? Ele nunca teve estudo, mas ele sempre me incentivou e ele sempre me empurrou e ele sempre fez, dentro do que era possível para ele sempre fez o que foi necessário para que eu pudesse não desanimar da escola. No entanto, estou querendo falar para vocês e fazer essa comparação entre a dificuldade que era, até outro dia, estudar e as facilidades que vocês têm hoje para estudar, especialmente no ensino à distância, por conta das tecnologias que nós já temos disponíveis e que nos ajudam demais no entendimento de tudo que acontece nesse mundão de meu Deus. Então vamos aí, continuando na página número 6, que a Débora vai falar que nós vivemos em uma nova era, globalizada e multimídia. E ela dá o exemplo aí de cirurgias, né, na medicina e nos questiona, imagina, se você fosse continuar operando como há 20 anos atrás. Eu tenho uma filha, a minha filha tem 20 anos e eu me lembro como foi que ela nasceu. Hoje, os recursos que a minha médica utiliza, e conversei com ela outro dia, ela está usando assim, cada tecnologia para fazer cirurgia, para fazer parto normal, cesariana, anyway, para fazer tanta coisa que ela fala, Cristina, a gente que é médico, a gente está perdido. Por quê? Porque não dá tempo de a gente acompanhar tudo que é necessário dentro da nossa área. Eu estive com uma aluna outro dia, de uma outra escola,
e ela trabalha na Associação Mineira de Psiquiatria, na Associação Médica, e ela falando sobre a capacitação que os médicos devem ter e comprovar, tá, gente? Fazer a capacitação, que é uma reciclagem, que é estudar mais, aprender tecnologias novas, aprender recursos novos, e eles têm que, a cada 3 anos, comprovar que eles passaram por essa reciclagem, por essa capacitação dentro da área da medicina e da área que eles estão inseridos e são especialistas. Uma das exigências para todos os médicos é que eles se capacitem, sejam capacitados constantemente na questão da tecnologia. Até outro dia, e aí, né, a gente vai andando por esse mundo, a gente vai vendo. Até outro dia, era interessante porque o médico, ele passava a receita com a caneta e com o papel. Hoje, você chega no consultório dele, ele te examina com muita rapidez, porque ele se capacitou tanto, e os problemas, né, gente, são sempre os mesmos, com algumas variações. Problemas novos também aparecem, né? E eles te examinam e tal, e depois, agora, eles estão fazendo a receita como? No computador, na impressora, imprime a receita, assina e te dá, carimba e te dá a receita. A minha médica foi me receitar um remédio semana atrasada, ela com o computador em cima da mesa dela, a gente conversando, ela foi na internet, enquanto a gente estava lá na consulta, foi na internet, entrou no site do laboratório, olhou o remédio e fez a prescrição do remédio. Falou, vai estar um lugar assim, que você vai conseguir ou genérico ou similar. Olha como que as coisas mudaram. Nós estamos falando aqui, passando na área da medicina. No entanto, os professores, vejam bem, os professores, nós que lidamos diretamente e lidamos com muita ênfase na área da educação, nós necessitamos e precisamos muito de atualizações constantes, de vislumbrar novas possibilidades de atuação para educar no século XXI. Outro dia um professor me perguntou, Cristina, o professor, você acha que a profissão de professor vai sumir? Aí falei para essa professora amiga minha, eu falei, jamais. E eu sou muito convicta disso, jamais vai desaparecer. No entanto, a nossa autora chama atenção aqui, mas não vai desaparecer com que condição? Desde que o professor não se tranque naquele saber que ele adquiriu há 20, 30 anos atrás, mas que ele se abra para uma nova aprendizagem cognitiva, aprendizagem ética e aprendizagem moral. Além da aprendizagem desse novo modelo intelectual que temos visto e que está sendo requerido de nós. Interessante, não é? Então a educação não morre não, porque até mesmo para formar médico, ele tem que passar na mão de um professor. Então o professor está cada vez mais sendo exigido, mais requerido e mais notado no século XXI. Chegando aqui, já para entrar nos nossos conteúdos mais específicos, na página número 7, eu queria mostrar para vocês e discutir um pouco a respeito do que é educação e do que é tecnologia. E qual é a relação existente entre tecnologia e educação. A gente pode até falar o que é tecnologia,
No entanto, a nossa autora preferiu fazer algumas analogias e dar alguns exemplos para ilustrar o conceito. Então ela diz assim, que a gente fala que algo é altamente tecnológico quando é capaz de realizar grandes feitos por meio de hardware e software, como um foguete que leva o homem ao espaço. No entanto, a gente vai ver para baixo que a tecnologia sempre existiu. A gente pensa hoje no foguete, desse homem indo à Lua, e é interessante demais pensar nisso, porque vocês têm visto na mídia os bilionários da nossa sociedade, os bilionários, eles têm pago muito dinheiro para visitar o espaço. Só que, gente, é tão caro, mas é tão caro. E você vai, fica pouco tempo lá, vê não sei o que tem no espaço. O espaço deve ser um negócio meio sem graça, porque a gente não sabe direito o que tem lá dentro desse espaço, ou em outro planeta, Marte, né? Você já pode comprar uma passagem para viajar a Marte, para conhecer Marte, mas até agora, pelo que eu estou sabendo, que eu vi disponível na internet, você compra passagem de ida, porque eles ainda não estão vendendo a passagem de volta. Então é interessante você pensar nisso, que se você quer ir para não voltar, você já pode, e tendo muita grana, você já pode entrar em contato com o cara que está fazendo, já agendou e está organizando essa viagem para Marte. Então a gente chega num nível de requinte tão grande de tecnologia que nós nos esquecemos de entender da nossa origem. Tudo que, e aí eu vou marcar aqui, olha, para vocês verem essa foto, essa imagem, tudo que no nosso tempo, na nossa sociedade, na nossa época, gera impacto e gera algo novo e que melhora a vida das pessoas, isso é considerado tecnologia. Desde os primórdios, aí na página 7 ainda, desde os primórdios temos produzido grandes realizações que envolvem alta tecnologia e que essa realização, para ela se tornar e ser chamada de tecnologia, ela exige que o homem se debruce em cima dela e estude muito, refaça as conexões mentais. Para quê? Porque essa tecnologia ela tem que vir para resolver de maneira criativa os problemas dessa época, os problemas desse tempo e os problemas dessa sociedade. Vejam que eu vou grifar de novo aqui a palavra criativa. E aí a gente agora já pode falar com mais detalhe sobre as novas TICs. A gente fala de TICs, a abreviatura de Tecnologias da Informação e Comunicação. Ela pode ser definida, essa TIC, né? Pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos que possuem um objetivo comum e que são utilizados de maneira integrada, ou seja, elas estão convergindo para um objetivo único, um objetivo bem traçado, bem delimitado, bem estabelecido. As TICs, são usadas na indústria, no processo de automação, no comércio, no gerenciamento, nas diversas formas de publicidade, no setor de investimento, na educação, e aqui a gente pode falar de propriedade, né? A gente pode falar legitimamente que nós utilizamos as TICs, que são tecnologias da informação e da comunicação, no nosso ensino à distância. No entanto, as TICs têm a aplicabilidade em todas as áreas de atividade humana. Por quê? Porque elas provocam
alterações todos os dias na nossa vida. Se eu for olhar aqui em casa o tanto de tecnologia que eu tenho e que eu utilizo, eu fico doida. Tó, parou, vem aqui.